Mas olha só que interessante, queria falar com vocês o seguinte. Lembra que eu falei que Deus fez uma aliança com Abraão? Eu queria ler com vocês esse texto. Não está aqui no slide, não. É um texto que está na Bíblia. Todos estão muito bons, só que esse não está no slide. Tá? É o de Gênesis capítulo 15, versículo 7 e 10. Se você puder abrir comigo, eu quero te passar aqui um princípio muito importante, tá, gente? Existem várias profecias, mas eu quero ler essa aqui para você. Gênesis. Não vou nem dizer que é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis capítulo 15. Qual que é a hora de intervalo aqui, pastor? Que eu esqueço? 9 horas. Ai, tá bom pra caramba. Ó, Gênesis capítulo 15, versículo 7. Amém? Ó. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra. Para o quê? Herdar. Lembra do princípio de herdar? Por aí nós somos chamados de herdeiros ou co-herdeiros. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Até aqui. E aí, se você continuar a leitura, é o próprio Senhor que vai passar pelo meio ali do sacrifício. É Ele que passa no meio. Por que Ele fez isso? Qual foi a pergunta inicial? Como eu vou saber que eu vou herdar essa terra que o Senhor acabou de me prometer? O Senhor me prometeu a terra. Agora, eu confio no Senhor. Tem como colocar isso em mais evidência? Tem sim, Abraão. Faz um altar, pega esses animais, corta, coloca uma de frente para a outra, e o Senhor passou ali no meio daquele sacrifício. Esse sacrifício, irmão, depois você lê lá em Jeremias, capítulo 34, versículo 18, esse sacrifício é um sacrifício de aliança. E está fazendo uma aliança visível com Abraão. Porque uma aliança de voz, ele já falou que ia dar, amém? Mas Abraão queria ver algo físico. Ele não queria apenas uma voz. Abraão é um homem de fé mesmo, né? Porque se sou eu acredito na hora, não preciso de mais nada disso não. Né? Abraão, tá bom, Senhor. Eu ouvi, eu creio. Amém. Tem como melhorar isso daí? Tornar algo físico? Tem, Abraão. Faz aí um altar, coloca os animais, separa os dois ali, corta no meio. E aí, ó, ele passa no meio e diz: o que esse sacrifício significa? Isso é uma aliança. Que quando eu fazia uma aliança com alguém, e eu faço assim: olha, separa esses animais aí, e eu vou passar no meio. Quando eu passo no meio, o que eu estou querendo dizer? Que se eu não cumprir a minha aliança com você, pode me sacrificar como sacrificou os animais. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Se eu não cumprir, eu deixo de ser Deus. Eu vou morrer. É forte, não é? Você pode ver que é isso mesmo. Jeremias 34, 18 vai dizer assim, ó: e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, e passaram pelo meio das suas porções. Então isso já era conhecido já naquela época. Para fazerem uma aliança, às vezes eles faziam aquele sacrifício, e passavam ali no meio. Ao não cumprir o sacrifício, ele está decretando o quê? A morte desses camaradas que não cumpriram a aliança. E Deus está falando isso para Abraão: olha, se eu não cumprir com essa aliança, Abraão, eu deixo de ser Deus. Eu fico pensando, por que Deus faz isso?
Por que que o Senhor simplesmente poderia falar? E diz o Senhor, acabou. Mas Ele vai fazer isso. Ainda vai fazer mais uma coisa mais na frente. Ele vai jurar por si mesmo. E diz o texto em Hebreus, o porquê que Ele jurou por si mesmo. Que era para provar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Aleluia. Por que Deus está fazendo isso? Para mostrar, não tem teologia na terra que mude a minha promessa. Glória a Deus. Não existe. Ah, mas essa é a tua visão, meu irmão. Se Deus não cumprir, Deus vai deixar de ser Deus. Isso não é questão de visão. Isso é uma aliança. Aliança. Deixa Deus ministrar o seu coração. Glória a Deus. Isso não tem a ver com visão teológica. Isso não tem a ver com diversas visões da sistemática da teologia. Isso é palavra de Deus. Isso é o que está escrito. Abraão falou, eu quero saber melhor, como saberei. O Senhor me falou, amém. Mas eu quero ter uma visão concreta do que está acontecendo. E Deus de bom grado foi e fez isso com ele. Agora você está sabendo que você vai herdar a terra. Não. O Senhor colocou a sua divindade em xeque. Como é que não tem como não acreditar? Bastava falar. Mas como diz Deus, Ele quis mostrar mais firmemente. Por que Ele quis mostrar mais firmemente, irmão? Porque Ele saberia que ia ter gente que ia duvidar. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. A promessa vai se cumprir. Amém. Vai se cumprir. Agora é tentar tirar o céu da cabeça dos irmãos. E começar a entender que o melhor lugar do universo para estar é onde Jesus está. E se Ele vai estar aqui na terra, então aqui vai ser o melhor lugar do mundo para ficar.